Olá, está no ar o programa Direito à Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET ou 186 da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Thaís de Camargo Rodrigues, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, USP, e especialista em Direito Penal e Processal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também professora universitária. Hoje vamos falar sobre o tema do livro dela, que é Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual. Bem-vinda, professora Thaís, aqui ao nosso programa, alegria recebê-la. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E eu estou vendo aqui, eu vou pedir até dar um close aqui, eu a convidei que eu achei bastante instigante o tema, Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual, que é um tema que eu acho que está muito ligado à realidade, à globalização que está acontecendo pelo mundo, né? Sim. Eu gostaria de lembrar ao pessoal de casa que nós estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 38770078. Professor, o que exatamente significa? Vamos começar com uma pergunta básica, o básico do básico. O que significa tráfico internacional de pessoas para exploração sexual? O tráfico internacional, eu não falando como está descrito no Código Penal, falando do que realmente é o tráfico de pessoas. Eu vejo o tráfico de pessoas como um fenômeno que ele começa no aliciamento de uma pessoa, no transporte dessa pessoa para algum lugar. Esse transporte ele pode ser voluntário ou involuntário, a pessoa pode estar enganada ou não. E ela é transportada ou para uma outra cidade do mesmo país ou para fora do país. E quando ela chega no seu destino final, ela é explorada sexualmente. Ela é submetida a condições de trabalho escravo mesmo. No caso da exploração sexual, ela é constrangida à prostituição, ela é obrigada a se prostituir, mesmo quando a pessoa viaja sabendo que vai se prostituir, as condições que ela é explorada não são as condições que foram estabelecidas previamente. Então, o tráfico de pessoas, ele é conhecido como a escravidão do século XXI. Então, a pessoa é tirada qualquer dignidade, qualquer direito, qualquer liberdade dessa pessoa e ela vira realmente uma escrava. Ela tem o seu direito de ir e vir tolhido, é isso que acontece. Bom, a senhora nessa resposta me deu várias perguntas, se ele fez, que eu acho que vai o programa todo nessa primeira pergunta. Então, a primeira pergunta, decorrendo dessa pergunta aí, que a senhora, dessa afirmação, eu gostaria de saber o seguinte, são homens e mulheres que são levados ao tráfico ou somente mulheres? Para a exploração sexual, em regra, são mais mulheres. Para o trabalho escravo, algumas pesquisas apontam a trabalho escravo no trabalho forçado, mesmo na lavoura ou indústria, aponta mais para homens e algumas pesquisas apontam um número equilibrado. Mas para a exploração sexual, sem dúvida, o número maior é de mulheres, seguido por travestis, transexuais. Bom, aí já temos outra pergunta. Qual a faixa etária que esse crime, quais são as pessoas qual a faixa etária das pessoas que são objetos desse crime? A faixa pode ser entre 16 e 28 anos, em volta dos 20 anos. Pode começar mais cedo, pode ter a exploração de crianças também, mas entre 16 e 28 anos eu acho que a gente fica numa faixa razoável. Uma coisa que sempre se tem em mente quando se fala em exploração sexual, tráfico sexual, a gente lembra muito da história do Brasil, onde pessoas foram trazidas da Europa, as famosas polacas, sim, enganadas com promessa de casamento, que aqui chegavam e eram forçadas a se prostituírem, sob pena de serem mortas. Sim. Agora, hoje, numa sociedade que a gente tem tanta informação, tem tanta campanha de prevenção pela televisão, tem novelas que falam sobre esse tema, enfim, não é um tema desconhecido da população. Ainda há uma certa ingenuidade no discurso de envolver as pessoas? Da mesma forma que as polacas, as francesas vinham no final do século XIX, início do século XX, a gente teve uma inversão. E quais são as vítimas do tráfico? Em regra, né? São pessoas muito pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade, que uma promessa de uma vida melhor, elas vão acreditar nessa promessa de uma vida melhor, porque elas não têm nada que se apegar aqui. Elas têm subempregos, elas vivem em situações miseráveis, muitas delas sofrem exploração sexual dentro de casa,
casa. Então, qualquer promessa de uma vida com um pouco mais de dignidade, de dinheiro, elas vão aceitar. Até a promessa de casamento, o tráfico para fins de casamento servil acontece também, ou a promessa de casamento e chega lá e ela é levada ao tráfico de pessoas, existe. Tem até um documentário que chama Princesa, Lobos e um Príncipe Encantado. Princesa, Lobos e um Príncipe Encantado. É nacional? É um documentário nacional do Joel Zito. E fala justamente dessa busca pelo príncipe encantado que leva ao tráfico. Quando não tem mais nenhuma condição aqui no Brasil, que elas não têm nenhuma esperança, qualquer coisa que elas ouvem, elas realmente acreditam e vão atrás do sonho delas. Estou admirado, mas a gente volta a esse tempo, que chegou uma pergunta aqui, no nosso sempre assinante, telespectador Jaime do Jardim Bom Filhole. Boa noite mais uma vez, Jaime. E ele faz uma pergunta interessante aqui. À luz do direito internacional, qual seria a punição penal para aqueles que se dedicam a esse tipo de exploração sexual entre países? O traficante, eu acho que ele... Sim, existe um acordo internacional, que é a Convenção de Palermo, que é um acordo internacional contra o crime organizado. E desse acordo existem alguns protocolos. E o protocolo de Palermo, ele entrou no Brasil em 2004 pelo decreto 5.017, o protocolo de Palermo ele trata justamente do tráfico no aspecto internacional, do tráfico de pessoas nesse aspecto internacional. E ele traz um conceito de tráfico e os países signatários, que é o caso do Brasil, ele pede que altere a legislação e que fique de acordo com esse protocolo de Palermo. Só que ele não fixa uma pena, ele não sugere uma pena. Aí fica ao critério de cada país estabelecer a sua pena. E no Brasil, qual seria essa pena? No Brasil, o artigo 231, se eu não estiver enganada, a pena de 3 a 8 anos de reclusão. E as legislações mais severas punem com quanto tempo? A gente tem de 5 a 10. Na Alemanha, por exemplo, a pena mínima começa com 6 meses e vai até 10 anos. Eles consideram um crime grave na Alemanha? Um crime grave, mas a pena mínima pode ser de 6 meses. Vai depender do grau de violência, vai depender disso. Todo um conjunto de circunstâncias envolvidas nisso. Isso. Agora, nós estávamos aqui conversando, falando sobre as pessoas, os grupos vulneráveis e as promessas. Agora, dentro desse tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, há aquelas pessoas... Falou uma coisa que me chamou a atenção. Para casamento, há pessoas hoje traficadas com a finalidade específica de se casarem? Existe. Existe muito turismo sexual no Nordeste, por exemplo. Isso. E existe muita promessa de casamento. Os turistas vêm, ele pode ser um turista que leva a mulher para a Europa e é um casamento servil, que leva, na verdade, como se fosse uma empregada doméstica. Ela vira uma empregada para esse homem. E existe o caso de levar... com promessa de casamento e chega lá, ela é violentada, ela é agredida, tira o passaporte e ela vira prostituta. Tem esse caso também. Tem o caso que ela permanece casada e o caso que ela vira prostituta. Isso, tem esse caso, que se a finalidade é o casamento servil, a pessoa realmente se casa, mas vira uma empregada. E agora, se a finalidade, na verdade, só um traficante, que o modus operandi dele, né, a forma dele aliciar aquela pessoa por meio de casamento, na verdade, ele não vai se casar, é só um meio dele levar a pessoa para lá, como acontecia nesse tráfico das polacas, das francesas. É muito famoso isso aí na história do Brasil, tristemente famoso. Tristemente. Nós temos uma pergunta do Romulo da Lapa. Ele pergunta, há tratamento diferenciado na lei para tráfico de droga, armas e pessoas ou é uma única coisa? Não, é muito diferente. Aliás, o que se pleiteia é que exista uma lei para o tráfico de pessoas, já que existe uma lei de tráfico de drogas. Existe o Estatuto do Desarmamento, a gente não tem nenhuma lei que trate especificamente do tráfico de pessoas. Tem uma pergunta interessante aqui também, que é do Juliano Tamuro, do bairro da Liberdade. Ele pergunta, quanto tempo você, professor, levou para escrever este livro? O lançamento dele agora teve a ver com a abordagem da novela Salve Jorge? Eu acho que essa pergunta já deve ter te feito. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência, eu diria, porque eu fiquei muito feliz com o aumento da procura por esse tema, né? Se fala muito mais depois da novela, devemos isso à novela, mas eu comecei a escrever em 2009 e eu terminei em 2011. Então, foram 2 anos de... terminei no final de 2011. Inclusive, se eu não me engano, aquela atriz que trabalhou fazer papel de malvada. Eu não acompanho a novela. A Cláudia Raia. Cláudia Raia, ela procurou a OAB
propondo uma campanha nacional que ela também se envolveu com o tema. Enfim. Sim, o deputado Fernando Capês tem um projeto de lei aqui em São Paulo para punir administrativamente locais onde ocorre exploração sexual e a lei... Vai acabar com o bordel? O projeto acabar com o bordel? É punir administrativamente onde existe exploração sexual, que comprovadamente a exploração e não simplesmente a prostituição. Esse projeto foi batizado... nunca deram certo, viu? Nunca deram certo. É um projeto que foi batizado como Cláudia Raia. Bom, é que eu tenho muito minha dúvida em relação a esses projetos. O proibicionismo, né? Eu tenho também muita dúvida quanto a isso, porque nunca funcionou. Aliás, o proibicionismo levou o governo do Jânio Quadros, em São Paulo, a terminar, desculpe falar, mas a antiga zona de São Paulo, da prostituição, e espalhou pela cidade toda, né? Sim. E não vejo como desassociar uma coisa de outra. E nós temos uma pergunta aqui, é da Suzana da Vila Mariana, e ela pergunta o seguinte: o governo federal tem feito... O que o governo federal tem feito para combater este crime? Sim. Em 2004, né, nós tivemos a assinatura do Protocolo de Palermo. Começou a vigorar no Brasil, ele já tinha sido assinado no ano de 2000. Em 2004, o Protocolo de Palermo, que é uma referência, ele entrou em vigor para o Brasil. E no ano de 2008, nós tivemos o primeiro plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 2006, 2008, nós tivemos o primeiro plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E esse plano de enfrentamento, ele trouxe vários pontos, alteração da legislação, o aumento da prevenção, essas campanhas que surgiram nos aeroportos, nos terminais. Isso é visível. Esse primeiro plano, ele tinha essa função, ele valia por 2 anos. E ele teve alguns avanços, uma tentativa de alteração de legislação, mas ele ainda foi muito precoce. É uma iniciativa do Ministério da Justiça. Agora, no ano de 2013, o governo lançou, com 3 ministérios envolvidos, o Ministério da Justiça, o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E, novamente, tem as mesmas propostas de proteger a vítima, de aumentar as campanhas preventivas, de unificar a legislação, alterar a legislação sobre o tráfico de pessoas. O que a gente espera é que não seja só uma carta de intenções, como, infelizmente, o primeiro plano, ele teve alguns avanços. Tem pessoas muito sérias trabalhando com isso no Ministério da Justiça, tem pessoas muito sérias trabalhando aqui em São Paulo, no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, eu devo todo o respeito a essas pessoas. Não é simplesmente criticar, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Claro, não. Apontar o caminho, que é um longo caminho que tem que ser seguido. Sim. Eu vou interromper você por aqui e nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Lembrando você de casa, nós estamos ao vivo. Ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo a doutora Thaís de Camargo Rodrigues. Doutora Thaís Camargo de Rodrigues é mestre pela Universidade de São Paulo, lá com São Francisco, e autora do livro Tráfico Internacional de Pessoa para Exploração Sexual. Aliás, essa foi a tese de mestrado sua, não é isso, professor? Isso mesmo. E eu tenho, no intervalo, chegaram duas perguntas aqui, uma é da Júlia do Jabaquara. E a Júlia do Jabaquara pergunta à senhora: no Brasil é comum a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí vem a pergunta: no tráfico internacional isso também ocorre? Ocorre. Se a gente for pensar no Brasil, o tráfico de menor ocorre mais internamente, pelos números que eu tive acesso. Porque é mais fácil você transportar menores pelas estradas. É mais difícil você tirar em carros, em caminhões, escondidos no meio da carga. Acontece todo tipo de violência com essas crianças já no transporte, mas isso acontece. Crianças são vendidas pelos pais, isso acontece muito. Acontece no Brasil? Acontece muito no interior, dentro do sertão nordestino, no norte do país, a venda de crianças, isso acontece. Mas, desculpe fazer uma pergunta, até uma pergunta ingênua, mas quais são os valores envolvidos nisso? São R$50, R$100, é a fome. É a fome, é a miséria. Ou a promessa de que vai levar a criança para trabalhar na capital e a criança chega lá e é prostituída. Tem um leilão de meninas virgens, tudo isso acontece. Infelizmente, no Nordeste, eu não duvido que aconteça no interior de São Paulo, em algumas, ou mesmo próximo à capital, mas no Nordeste a gente tem notícia desse tipo de coisa. Então, esse tráfico interno acontece mais, de menor acontece mais internamente. Uhum. Agora, o tráfico porque é mais difícil você sair com um aeroporto, pode acontecer, falsificação de passaporte, isso pode acontecer, mas a gente vê isso acontecendo em outros países, no Nepal, Índia, ali, o leste asiático, sudeste asiático, a gente tem algumas regiões que o trânsito desses menores nas fronteiras acaba sendo mais simples. São fronteiras mais porosas, né? Isso, onde pode acontecer isso. Chegaram algumas perguntas aqui, está chamando a atenção sua entrevista. Uma pergunta da Maria Luísa. Maria Luísa é do Tatuapé. E ela fala o seguinte: suspeito que um parente meu se encontra nessa situação. Foi com proposta de emprego e faz 6 meses que não dá sinal de vida. Como descubro se essa pessoa não está passando por essa desagradável situação? Se ela não consegue contato com a pessoa, segundo ela, não. Ela tem que procurar a polícia. Ela tem que procurar a polícia e averiguar o que está acontecendo. Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que já estão quase em todos os estados do país. Aqui em São Paulo a gente fica ali no pátio do colégio, eles podem orientar. Certamente tem que procurar. A Secretaria da Justiça, né? Isso. Então, Maria Luísa do Tatuapé, a indicação da professora é ir na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, no pátio do colégio, e procurar o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aqui tem outra, ela conta uma história, é a Alessandra de Guarulhos, vamos prestar atenção. Ela diz: tem uma história triste para contar. Minha prima Silvia, em 2000, foi embora para a Espanha com um suposto namorado. Nos primeiros meses ela telefonava para a família e mantinha contato. Depois sumiu. Tentamos contato com ela, mas não recebemos nenhuma notícia. 8 anos depois, Silvia voltou para o Brasil. Magra, muito magra, abatida e doente. Não quis revelar a ninguém o que aconteceu na Espanha. Meses depois ela veio a falecer e minha tia, que sabia da história toda, se afundou numa tristeza sem fim. E também morreu pouco tempo depois. Nunca mais soubemos do seu namorado. Tenho quase certeza que ela foi vítima de tráfico de pessoas. É possível descobrir o que aconteceu com ela? É possível, mas preciso entrar em contato com a embaixada para ver se tem notícias de como ela viveu lá na Espanha. É uma questão de investigação. Só que tem que ter uma motivação para a polícia para fazer essa investigação. Mas com investigação policial, com apoio com uma cooperação internacional entre os dois países, uma cooperação consular, eu acredito que seja possível, sim. História triste, né? Triste, sim. Mas é importante que as pessoas saibam que isso acontece, que isso não é lenda. Que não se trata de uma lenda urbana. Não, a gente está vendo aqui trata. A Alessandra de Guarulhos conta uma história muito triste, cujo final foi mais triste ainda, né? Com a morte da tia e da própria prima, né? Bom, e tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta do Miguel de Moema,
E ele faz a seguinte pergunta: há uma efetiva vontade política e jurídica dos países da Europa de impedir e processar o responsável pelo tráfico sexual internacional, principalmente na França, Itália e Rússia? Olha, não posso responder exatamente por esses países. O que eu posso responder de uma forma mais global, que a gente tem, a Europa tem muito comprometimento com o enfrentamento ao tráfico de pessoas, pelo menos na assinatura dos acordos internacionais. Todos os países europeus são signatários do Protocolo de Palermo também, tem outros acordos regionais para o enfrentamento. Eu estudei um pouco a Itália, um pouco a França, a Rússia eu não cheguei a estudar, mas a legislação deles está de acordo com o protocolo e eles visam, sim, essa punição. É um crime de difícil punição porque ele acontece em mais de um lugar. Geralmente se consuma na Europa. A gente tem as brasileiras que viajam, o crime é consumado no Brasil porque saiu do território, já é consumado, mas a exploração ela é efetivada no exterior. E há um interesse, mas é claro que ainda a gente não é perfeito, né? Senão não aconteceria tanto. Claro. E a olhos vistos, tem na Holanda, por exemplo, o distrito da Luz Vermelha lá, que tem a prostituição à vista de todos, não só a prostituição legal, como também de tráfico. Todo o país, toda a grande cidade tem ali a sua região de prostituição que as autoridades conhecem, mas também tem muita corrupção. Não é só no Brasil que tem corrupção, certamente nesse país também existe corrupção. Claro. Não, o Red Street Light, o bairro da Luz Vermelha na Holanda, no meio da cidade, não é nem afastada, no centro da cidade, sendo essa estação central à sua esquerda aqui. Eu morei lá na Holanda, por isso que eu tenho tanta familiaridade. Sim. Mas certamente, apesar da droga leve ser permitida lá, você encontra droga pesada, você encontra tudo ali. Sim, eles regulamentaram as drogas, tiveram problemas com as drogas e regulamentaram também a prostituição. Existem números de que com isso aumentou o número Como é um país amigável, foi colocado como um país amigável a prostituição, muitas pessoas são traficadas. Então, ao lado da prostituição legal, tem a prostituição com vítimas escravizadas também, traficadas. Uma cifra negra. Suprem os documentos, né? Sim, acontece. E tem um Francisco, ele é de Cotia, o Francisco, que faz uma pergunta. Qual é a função dos consulados de embaixadas do Brasil na prevenção do tráfico internacional sexual de brasileiros ou brasileiras? Os consulados, alguns países, já têm um telefone que disponibiliza para as vítimas brasileiras para entrarem em contato. Na verdade, eu vejo eles mais como um trabalho de acolhimento quando a vítima vai procurar do que um trabalho preventivo. Eles têm esses meios de denúncia, né? Eles recebem as denúncias e eles vão averiguar. Eles averiguam mesmo? Averiguam. Esse ano o Ministério da Justiça lançou um relatório e tem a participação do Ministério das Relações Exteriores, com a participação de alguns consulados, que deram números, as denúncias que eles receberam, em especial o maior número, mais de 70%, é pelo tráfico de pessoas para exploração sexual, mais do que para exploração de trabalho escravo. E tem essa participação, sim. Eles têm alguns números de telefone, estão disponíveis no site do Ministério da Justiça, desses consulados, e a gente tem também esse abrigo, né, esse acolhimento das vítimas brasileiras fora do país. Que é bastante importante, né? É muito importante. Nós temos aqui uma outra pergunta da Mônica. A Mônica é do bairro da Moca. Você viu que a gente está espalhado, foi Moema, Tatuapé, Cotia. E a Mônica, bem-vinda, a Mônica, ela pergunta, qual o principal destino dos traficados? Suponho que ela está perguntando do Brasil para fora. Olha, o que a gente tem que ter em vista, para não dar uma resposta falsa para ela, é que é um crime invisível. Não existem ainda números certos, números confiáveis de qual país recebe mais vítimas de tráfico. Existem algumas estimativas. Mesmo porque muitas pessoas, elas são o que tem que ficar bem separado, muitas pessoas são confundidas. Vítimas de tráfico de pessoas para exploração, muitas vezes são confundidas com migrantes ilegais, que simplesmente vão trabalhar em um outro país, tentam entrar ilegalmente, e essas pessoas são deportadas. Então, muitas vezes, quando elas chegam de volta aqui no Brasil, não se sabe se é uma vítima de tráfico de pessoas, porque ela não chegou a ser explorada, ou se é um migrante ilegal. Então, nem sempre a gente pode confiar nos números.
São os inadmitidos ou deportados. Alguns países aparecem na cabeceira da lista, como a Espanha. A Espanha sempre parece uma referência. Sempre aparece, né? A Itália, a Portugal, mas a gente tem também Israel, Japão, Holanda. Mas Israel tem uma política de imigração muito difícil, muito... Sim, mas a gente tem brasileira que morreu em Israel vítima de tráfico de pessoas. É surpreendente, porque Israel, a mim me parece, nunca estive em Israel, mas a mim parece que Israel tem uma política de segurança, até mesmo porque da política de segurança deve ser difícil um país para você penetrar nas fronteiras. A gente tem brasileira que morreu lá, vítima de tráfico, jogada num beco, como se tivesse se drogado, que fosse overdose, e na verdade foi até usado. Esse caso de Israel foi uma das inspirações da novela Salve Jorge, o caso da menina que foi jogada num beco, como se fosse caso de overdose, e na verdade foi um homicídio, né? Mas está associado, a gente está terminando o segundo bloco, eu vou aproveitar essa dica sua. Está associado o uso de droga com o trabalho forçado sexual ou não? Está associado, sim. Não, porque a situação é tão degradante, é de uma violência da dignidade tão grande que só a pessoa estando drogada para suportar essa situação. Então é muito comum, até para ela aceitar mais os desmandos dos exploradores e para ela conseguir suportar aquilo. Muito dificilmente elas conseguem suportar. Muitas se suicidam, muitas acabam morrendo até mesmo por overdose, mas a situação de droga é muito comum, é muito ligada ao tráfico de pessoas. Que coisa. Bom, vamos continuar aqui, a conversa está muito interessante. Estamos terminando o segundo bloco e voltaremos já depois do intervalo. Lembrando a você, estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajuda a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo a professora Thaís Camargo Rodrigues. A professora Thaís Camargo Rodrigues é autora do livro Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual. Dá um close aqui, esse livro é da Saraiva, isso. E é um livro que trata de um tema que a gente está vendo aqui pelas perguntas, pelos depoimentos, muito dolorido, que transcende, vamos dizer, um problema técnico, jurídico e adentra a esfera humana, né? Sim. Onde reflete muito sofrimento. E no intervalo, a senhora está fazendo um sucesso muito grande aqui, me permita dizê-lo assim, chegou uma pergunta, uma é da Iris, ela é do bairro do Brás, da região central da cidade, e ela diz o seguinte: minha filha tem 18 anos, é bonita, alta, estilo modelo. Já foi abordada algumas vezes para fazer parte de uma agência de modelos para o exterior. Como confiar e existe alguma recomendação para evitar o assédio desses grupos criminosos? Sim.
o que a gente tem que pensar é que não pode existir nenhum jeitinho. Tudo tem que ser muito legalizado. Então, se a menina é convidada para um trabalho no exterior, por exemplo, e o local exige um visto de trabalho para isso, ela tem que ir com visto de trabalho. Ela não pode ir com visto de turismo, por exemplo, que aí já denota alguma ilegalidade. As referências dessa agência... Deve ter um site, pelo menos? Tem que ter um site, é importante conhecer outras pessoas, é importante pedir informações até na embaixada, saber como funciona no exterior, fazer tudo dentro da legalidade, não tentar dar um jeitinho ou acreditar em alguma promessa. Tudo tem que ser confirmado, tudo tem que ser tudo dentro da lei. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Minha filha foi estudar na Europa, fui lá ver onde eu estava estudando. A idoneidade das pessoas. Da instituição. Sim. Ela recebeu uma bolsa de estudo, mas mesmo assim eu fui lá ver tudo mais. Tal. Não, tem que ser tudo com muita Já seriedade. faz quase um ano que ela está lá, já vai voltar. Mas é o cuidado dos pais nesse momento que é importante. Eu fiquei muito preocupado quando ela falou, preocupado exatamente com esse tipo de coisa. Sim. Você fica preocupado, enfim. Nós temos uma pergunta aqui, do Kleber da Lapa. Outra pergunta. Ele diz, eu acredito que exista, mas a mulher ou a travesti brasileira, que por sua livre e espontânea vontade se prostituem para formar um bom par de meia com moeda internacional, pode ser processado ou deportado? A prostituição, no Brasil, a prostituição não é crime. Ela pode ser exercida. O que é crime é a exploração da prostituição, que é o trabalho do cafetão, isso que é crime. E também em declínio, né? Essa profissão por causa de internet não precisa mais de intermediador. Sim, não precisa. É esse que é o crime, a exploração. No exterior, nem todos os países admitem a prostituição. Alguns são como o Brasil, a prostituição não é crime. Então, quem vai legalmente para algum país como a Holanda, por exemplo, e consegue todos os registros de prostituta, está dentro da lei, não tem por que ela ser inadmitida ou deportada. Agora, se ela vai com visto de turista exercer, por exemplo, a prostituição na Espanha, ela pode ser deportada por estar com visto de turista, que já tenha extrapolado o tempo. Então, não exatamente pela prostituição em si, mas pode ser por qualquer outro trabalho. Mas se o visto é irregular, se a situação no país é irregular, é que acontece... Ou atentado violento ao pudor, qualquer coisa semelhante. Alguma coisa assim. E tem a Pietra dos Jardins. A Pietra diz, sou uma travesti e adoraria morar na Europa. Como posso ter certeza que será um emprego decente sem ser da prostituição? Ela só vai, assim, ela tem que ter ela vai viajar e vai procurar emprego lá. Ela vai ter, não deu para entender muito. Ela tem que ir atrás de idoneidade. A gente tem que entender que essas pessoas, os aliciadores, eles têm muita lábia, eles vão contar muita história, eles vão fazer muitas promessas. Não existe milagre, né? O que existe é muito trabalho. O que existe a gente consegue as coisas através de muito trabalho, de muito estudo. Então, se a Pietra, se ela estudar, se ela tiver interesse em algum trabalho, ela tem que se preparar aqui no Brasil ou se preparar lá no exterior, mas fazer da forma legal, com os meios legais, o visto correto, a escolha de um país. Ela não precisa trabalhar na prostituição. Ela vai trabalhar dependendo da formação dela, das coisas que ela for buscar, né? Mais uma pergunta chegou aqui, professora. O negócio bom. hoje... Ultimamente eu tenho dado sorte, e os entrevistados têm dado muita audiência, muita pergunta, isso é muito gostoso para a gente, muito gratificante. Fico feliz. E nós temos o Gilberto de Interlagos. Ele diz, as pessoas que passam por essa situação têm muito medo de denunciar e em determinadas situações não acham maneira. Como ajudar pessoas em situação de risco? Para qual autoridade deve denunciar estes criminosos? Sim, isso é muito importante, é muito verdade isso, porque existem algumas questões que impedem as pessoas de denunciar. Uma delas é o medo. A gente está falando de crime organizado e a pessoa é aliciada dentro da casa dela. Então, o traficante, ele conhece a família dela, ele conhece as fraquezas dela. Se você me denunciar, seu filho vai morrer. Se você me denunciar, eu vou botar fogo na casa da sua família. Eles fazem essas ameaças e eles têm condições de cumprir essas ameaças. Claro.
Então, isso realmente pode acontecer. Até vivem disso, né? Exatamente. O negócio está vinculado à efetiva execução da ameaça. Então, as pessoas ficam com muito medo. E uma outra situação, que a pessoa foi aliciada para trabalhar no exterior como garçonete. Ela chegou lá e teve que exercer a prostituição. Ela vai voltar, ela vai ter vergonha de falar que ela exerceu a prostituição involuntariamente, por exemplo. Ela não vai querer contar isso para a família dela, para os amigos dela. A família vai recebê-la bem no aeroporto. Exatamente. Os amigos, namorados, enfim, a vida dela que ficou para trás. Exatamente. Então, às vezes, por medo ou por vergonha, elas ou eles acabam realmente não contando isso, por ter ido até lá, pela frustração de ter ido e não ter conseguido o que foi buscar. O que a gente precisa procurar é a polícia, são os núcleos de enfrentamento. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma equipe que recebe essas pessoas e que é uma equipe muito idônea, né? Que vai conversar com os inadmitidos ou com os deportados, faz essa recepção, tenta perceber pela conversa se é uma vítima de tráfico de pessoas e dá os encaminhamentos devidos, porque o protocolo de Palermo recomenda, e é o que o Brasil precisa realmente colocar em prática, é o acolhimento dessas vítimas. Quando as vítimas chegam, elas precisam de proteção. Mas consegue se barrar no aeroporto essas vítimas aqui no Brasil? Esse grupo ele faz isso no recebimento, é quando as pessoas chegam de volta ao Brasil. Na saída, eu não vejo muito esse trabalho. Tem os cartazes, tem a verificação do passaporte, mas a saída eu não vejo muita dificuldade para sair. Talvez a entrada nos outros países possa ser dificultada de alguma maneira, mas quando essas já foram vítimas e elas retornam, então tem um acolhimento no aeroporto, mas as pessoas muitas vezes elas têm medo. Mas o caminho é o caminho da polícia, a Polícia Federal, por ser tráfico internacional, e os núcleos de enfrentamento. Os núcleos são um excelente caminho. O Disque 100, o Disque 180, o Ministério da Justiça. A gente tem vários caminhos aí para... O Disque 100 e o Disque 180 são dois caminhos muito sérios, muito idôneos. O que é o Disque 100? São dois telefones que são ligados aos direitos humanos, que são ligados à proteção à mulher, e são telefones que têm pessoas preparadas do outro lado para entender a situação de vítima de tráfico e dar o acolhimento, os direcionamentos devidos. E a Vilma, do bairro dos Jardins, ela faz uma pergunta também. As travestis brasileiras fazem muito sucesso em países como a Itália e França. Por que as autoridades desse país, por exemplo, deixam os nossos patrícios trabalharem normalmente vendendo o seu corpo? Olha, eles fazem isso não só com o exercício da prostituição, né? Tem outros trabalhadores na ilegalidade em vários países. Tem babás, tem garçons, tem vários trabalhos que... Tem muita autoridade que se utiliza desse serviço nas próprias residências. Tem. Né? A pessoa pode estar lá legalmente ou ilegalmente, mas isso acontece em todos os países. O exercício da prostituição, cada pessoa vai ter o seu entendimento do que se é correto ou não a prostituição. Mas legalmente, a gente não pode punir a prostituição. As pessoas, elas têm o direito, têm a sua liberdade, seu livre-arbítrio. Eu acho que só numa minoria de países que a prostituição Os Estados Unidos é um país, por exemplo, que proíbe a prostituição, mas proíbe só na lei, né? Porque a gente não vê a prostituição, ela está... Os países islâmicos, alguns proíbem severamente, punem sim. severamente. A Arábia Saudita, isso inexiste lá. Se existir num círculo de poder muito alto, o que eles acabam fazendo nesses países islâmicos, eles acabam indo para países mais... Turismo sexual. Fazer turismo sexual em países próximos ou distantes, mais flexíveis, como é o caso na África do Norte, a Tunísia, e no Oriente Médio, em Dubai, que eles são mais tolerantes com esse tipo de coisa, né? Porque é uma fonte de renda de turismo, né? Uma dúvida que eu tenho, e gostaria de fazer essa pergunta, é o seguinte: qual tipo de... a gente sabe que a maioria das pessoas traficadas internacionalmente são mulheres, certo? Para tráfico sexual. Para fins sexuais, isso, para tráfico sexual. Aí a faixa etária, você me diz 16 a 28 anos, isso? Agora, qual é o país mais afetado por esse? Qual o país que mais as mulheres são traficadas para outras regiões do planeta? Olha, o Brasil, a gente pode falar da América Latina, de Brasil, Paraguai,
Colômbia, Bolívia, a gente tem o tráfico aqui, mas onde eu vi mais vítimas, eu vi a situação mais grave mesmo no leste europeu. Com a queda do regime socialista, vários países ali que viviam da União Soviética, ligados à Rússia, Moldávia, Romênia, o tráfico das leste europeias é de uma violência, é um número gigantesco. São pessoas, são muito bonitas essas moças. Sim. São tipo físicos eslavos, são altas, bonitas, louras, assim. As próprias russas também são traficadas. O leste europeu é um local que é muito próximo à Europa ocidental, então elas são traficadas em regra também para os Estados Unidos, para outros locais, mas em regra para a Europa ocidental, e as vítimas do leste europeu, assim, o número de pessoas traficadas de países que realmente ficaram na miséria, quando a gente tem uma situação de vulnerabilidade, situação de miséria, que qualquer promessa de, você pode ser garçonete em Roma, ela vai aceitar. Vai. E aliado ao fato que esses países, a máfia tomou conta, a máfia é o Estado. Sim. A máfia gera o Estado, né? Exatamente. Então é muito comum o tráfico do leste europeu para a Europa Ocidental. Eu vou interromper você por aqui, que a gente vai para um breve intervalo. Lembrando a você de casa, nós estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Até o próximo bloco. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta no último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo, ligue e participe. Telefone 3877-0078. Hoje estamos recebendo a professora Thaís de Camargo Rodrigues. Ela é autora do livro Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual. Vou pedir um close aqui. Este livro é um livro da editora Saraiva e esse tema foi tema da tese de mestrado da professora Thaís. E durante o intervalo já chegaram outras perguntas aqui. E nós temos a pergunta da Gabriela do Bairro da Saúde. Obrigado, Gabriela. E ela pergunta, o que te levou a escrever sobre o tema e o que destacaria com base na pesquisa feita? Pergunta interessante isso aqui. O que me levou Isso parece pergunta de qualificação, não parece? De banca de qualificação, mas é importante. O que me levou a esse estudo foi a disciplina que eu cursei no mestrado, que é Direito Penal Sexual. Com o nosso querido professor Renato Jorge Melo Silveira,
E essa disciplina, ela traz algumas questões o então Código Penal da época, quando eu cursei essa disciplina, eu comecei em 2007, tratava ainda dos crimes contra os costumes, que hoje são os crimes contra a dignidade sexual. E a gente estudou muito como o nosso Código Penal ele estava desatualizado, e ainda está desatualizado, é muito moralista em certos pontos, no direito penal sexual. Aí dentro dessa seara dos crimes sexuais, o que me chamou muita atenção pelo grande vilipêndio mesmo dos direitos humanos, que é o tráfico internacional de pessoas. E pela questão de ser um crime invisível, de precisar de mais visibilidade realmente, eu entendi por bem me debruçar sobre esse assunto. Tem uma observação aqui, do Diego. O Diego é de Santo André, estamos chegando lá em Santo André. Ele fala o seguinte: é importante lembrar que as travestis brasileiras fazem um grande sucesso, fazendo ponto em ruas de Roma à noite, e não são incomodadas pela polícia italiana. Mais uma vez, ver a questão da legalidade ou não da prostituição no país, se elas estão legais ou não lá. Agora que existe corrupção não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, isso existe mesmo, né? Claro, sem dúvida. Onde existe força policial, existe contato com a criminalidade, existem indivíduos que, não que as forças policiais tenham uma tendência à corrupção, não, tem indivíduos que adentram essas instituições pela facilidade de contato, acabam... A gente tem denúncia da ONU. Na antiga Iugoslávia, no momento de pacificação, depois da guerra, a ONU envolvida em tráfico de pessoas, meninas traficadas do leste europeu e que eram traficadas para essa região e eram exploradas sexualmente por agentes da ONU. Olha só, que capítulo feio dos capacetes azuis. Exatamente. Aí. As meninas vêm dos capacetes azuis achando que estavam chegando para ser protegidas e elas estavam justamente sendo violentadas. Que coisa, né? Existe. Que coisa dolorida. No seu livro, eu estive observando aqui, você faz depoimento de 4 vítimas do tráfico sexual. O que você destacaria nesses 4 depoimentos aqui? Tem o depoimento de uma brasileira, a Simone Borges, que infelizmente faleceu na Espanha e foi vítima de tráfico. Ela foi convidada, era mãe solteira, morava aqui no Brasil com os pais, com uma renda de um salário mínimo e tinha muitas vontades, muitos sonhos e recebeu a proposta de trabalhar na Europa, não como prostituta, num trabalho numa lanchonete, alguma coisa assim, e ela foi para lá. Chegou lá, ela viu que não era isso que ia acontecer. Ela foi levada para uma boate, onde ela teria que exercer a prostituição. Ficou sem o seu passaporte, sofreu todo tipo de violência e ligou para a família, conseguiu contato para a família e pediu socorro para a mãe, falou que não era nada daquilo, que ela queria voltar, só que infelizmente não deu tempo e ela faleceu e a autópsia feita lá foi inconclusiva, não tinha o que eles diziam que era a causa morte dela, de tuberculose, de um monte de coisa, que não tinha nada a ver com o que realmente foi feito na autópsia aqui. E a autópsia aqui chegou a qual conclusão? Não ficou comprovado se foi um homicídio por drogas. Ela estava numa situação debilitada, que envolvia o frio, que estava muito frio na Europa quando ela faleceu, a questão de frio, de uso de drogas, de má alimentação. Ou seja, o ser humano chega no fim da linha. Exatamente. Não tem um laudo conclusivo entre o que foi feito aqui e o que foi feito na Europa. E ela faleceu. E hoje em dia o pai dela ainda conta a história dela, combate essa questão do tráfico. É uma figura muito importante, a questão da Simone Borges. Existem outras histórias também de uma menina nepalesa que sai da sua aldeia e é convidada a lavar pratos em outro país. E aquilo para ela já era uma grande ascensão social. Ela ia ter dinheiro para conseguir ajudar uma família numerosa. E ela chega no local e ela percebe que ela tem que exercer a prostituição e ela tenta lutar contra isso e ela é espancada e ela é vítima de estupro. Até eles tentam quebrar a pessoa, não só fisicamente, psicologicamente também, até a pessoa ceder e fazer o que eles querem que ela faça. E essa menina, ela fugiu uma vez e a polícia pegou, levou de volta para o bordel, a polícia corrupta, na Tailândia, levou de volta para o bordel e essa menina não se deteve, ela fugiu novamente até que ela conseguiu o apoio de um abrigo e conseguiu um outro direcionamento na vida. Tem caso também no Camboja, de um jornalista americano do New York Times, que ele viaja até o Camboja e ele consegue comprar, século XXI, 2 meninas que eram garotas de programa, né, que eram prostituídas, vítimas
num bordel, cada uma em um bordel. Ele levou um tradutor e ele perguntou para a menina se ela queria sair daquela situação, e elas quiseram sair, e ele negociou ali com o traficante, o dono do bordel, e ele comprou essas meninas por $100, $200 e levou essas meninas embora e tentou... Aí o interessante é que elas retornaram para as aldeias delas, e uma delas, ela estava tão viciada em droga que no outro dia ela voltou para o bordel. A outra, eles abriram um negócio para ela, uma vendinha ali que ela conseguisse sua subsistência, mas a aldeia, as pessoas sabendo o que tinha acontecido com ela, não a respeitavam mais e furtavam tudo que ela tinha lá na lojinha, lá na vendinha dela, até que teve uma intervenção novamente do grupo que apoiava esse jornalista e tiveram que tirar ela dessa situação, levaram ela para fora, para um outro lugar, onde ela fez um curso de cabeleireiro, e lá ela continuou a vida dela e conseguiu sair dessa situação, porque a revitimização é muito comum, né? Se você não dá esse amparo e uma nova situação de vida para essa pessoa, ela vai ser revitimizada, ela vai voltar a ser traficada. Essa é a grande discussão que tem em torno ao projeto do crack na Cracolândia. Exatamente. Né? Você pode desintoxicar a pessoa, mas precisa dar uma perspectiva. Mais importante, além de desintoxicar, dar uma nova perspectiva. Senão a pessoa volta com mais fúria ao hábito, né? Porque você gera mais uma frustração. Esse é o perigoso. A gente sempre volta para a mesma situação, né? Uma nova condição de vida, uma condição digna de vida, de estudo, de trabalho, que é o que realmente afastaria as pessoas dessa situação. Tem uma pergunta aqui, é da Helena do Brooklyn. Ela diz, por curiosidade, a senhora teria informação se existe exploração sexual em Cuba? Eu tenho a resposta. Eu não tenho dúvida de que existe a exploração sexual em Cuba. E Cuba, né, tem um relatório feito pelos Estados Unidos, um relatório anual, e Cuba tem uma nota, a pior nota que tem, né? Entre 1, 2 e 3, Cuba tem a nota 3. Essa nota é atribuída ao país que não é exatamente exploração sexual, é o tráfico, né? É um país que não é signatário dos acordos internacionais sobre tráfico e não tentam combater, não são abertos, né, transparentes em seus números com relação à exploração, à prostituição. Eu tive recentemente em Cuba e é impressionante a quantidade de prostitutas que tem na rua. Na rua, nos hotéis, nos lobbies. É impressionante isso. A situação de miséria que elas vivem, né? O cubano, o desemprego hoje é uma realidade em Cuba, não existe o pleno emprego. O cubano ganha 25 CUCs, que é a moeda deles que troca. O que dá mais ou menos $25 no câmbio oficial. Não dá para nada. Imagina uma família ser sustentada com 25. E ao lado disso eles têm resorts, eles veem as pessoas chegando, saindo da ilha. Eles não têm dinheiro para nada, eles pedem tudo a você. É impressionante como eles pedem as coisas. Um carro lá custa uma fortuna, como não há importação de carro, o carro custa uma fortuna. É uma situação horrível. Lastimável. Né? É lastimável a situação. Eu, sinceramente, com todo respeito a quem acredita no socialismo de Cuba, eu diria o seguinte, não leve sua filha para lá, deixe sua filha para cá, porque senão... É uma pena, realmente. É uma pena. Foi um sonho. Mas é uma ditadura, né? Um país que não deixa as pessoas saírem do seu país, eu acredito que aí ele já começa a perder o meu respeito aí. É uma ditadura... Onde existe... A gente não está falando de socialismo, de um regime em que todos são iguais, a gente não está falando disso, né? Tem uns que são mais iguais que os outros. Esse é o problema lá. Eu acho que existe 3 Cubas, só para fazer um resumo da história. A Cuba daquelas pessoas que não conhecem e que admiram, são socialistas, que lá chegam imaginando que vão encontrar um paraíso, trabalhadores marchando, construindo progresso. Existe a Cuba real, que é a Cuba do malecom, da prostituição, do rum, da droga, porque tem droga lá, você adquire facilmente maconha. Maconha é uma coisa facilmente encontrável em Cuba. Cocaína você encontra, mas é mais perigoso, certamente leva você a uma denúncia. E existe uma outra Cuba, que é a Cuba dos negócios, que é feito com os poderosos de lá, com instituições e pessoas poderosas lá. Essas são as 3 Cubas. Você pode transitar em qualquer uma delas, se você quiser. Uma você encontra no malecom, outra você encontra na Praça da Revolução, e aí outra você encontra nos lobbies dos hotéis. Mas isso é uma outra conversa. Respondendo a questão, acreditamos que sim. Acreditamos que sim, exatamente. A gente começou aqui a falar devagar, a pergunta me pegou tão assim de sopetão que eu acabei falando sobre isso. Bom, nós estamos no final do nosso programa, nós temos 2 minutos. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença e daria esses 2 últimos minutos para a senhora
tecer suas considerações finais. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade de falar um pouco mais sobre o tráfico de pessoas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre o tráfico, eu falo que não é o direito penal que vai dar jeito nisso, né? Não, longe disso. O Ministério da Justiça tem essa política dos 3 P's, que eu acho que é muito importante. A gente tem que focar na prevenção do crime, levar ao conhecimento de todo mundo os perigos, o que pode acontecer. O crime tem que ser prevenido, isso tem que ser falado nas escolas, tem que ser falado na televisão. O crime também ele tem que ser punido. Quem cometeu o crime tem que ser punido. Nossa legislação ela tem que ser atualizada, ela tem que estar proporcional para todos os tipos de tráfico, para o tráfico de órgãos, para o tráfico do trabalho escravo, tráfico para exploração sexual. A gente precisa realmente punir esses criminosos e ter uma legislação sistematizada e proporcional que a gente ainda não tem. E, finalmente, a gente tem que proteger essas vítimas. Quando se sabe de uma vítima de tráfico, ela não é uma criminosa, ela não é culpada de um crime, mesmo que ela tenha entrado ilegalmente em outro país. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser protegida e ela precisa ser novamente direcionada na vida. Ela tem que ter um novo caminho, uma nova estrutura para que ela não seja revitimizada. Então, a gente está falando de um fenômeno bastante complexo, multidisciplinar, que envolve questões de saúde, questões de políticas públicas, são muitas questões envolvidas. E é dessa forma que ele tem que ser visto. Não adianta a gente colocar uma pena de 100 anos de reclusão para quem comete o tráfico, a gente não vai resolver o problema. O problema é muito maior, muito mais abrangente. E só com um combate mesmo em rede, o Estado, a sociedade civil, todo mundo combatendo junto o tráfico, é que eu acredito que a gente vai ter uma melhoria nesse sentido. Sem dúvida, o populismo penal não adianta de nada. Não, infelizmente não. Infelizmente é marketing eleitoral, arma de político na antevéspera de eleição, achando e convencendo as pessoas que aumentando a pena o crime vai diminuir. Se isso fosse verdade, o crime já não existia no Brasil. Exatamente. Tantos crimes, tantas penas que existem aí. Existe muito mais trabalho do que simplesmente alterar o Código Penal. Claro. Se fosse só isso, era muito fácil. Era moleza, né? Era moleza. Tudo. Se fosse a caneta resolver tudo... Não resolve. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, doutora Thaís de Camargo Rodrigues, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Um belo trabalho, demonstra maturidade intelectual, senso de desafio. Agradeço sua presença e agradeço você de casa que nos acompanhou nessa jornada. Lembrando a vocês, na próxima semana estaremos nesse mesmo horário, ao vivo. Obrigado e até lá.